Dentro de instantes nós vamos ler aquele texto, mas eu queria dizer que eu sei que tem muita gente aqui que conversa com cachorro. Por exemplo, algum tempo atrás, quando o Duque ainda era vivo, eu conversava com ele. Eu não tenho a menor ideia se ele entendia o que eu dizia para ele, mas quando ele rosnava, eu já começava a entender o que ele queria dizer. Sei que tem gente que conversa com gato, tem gente que conversa com samambaia, o maior papo cabeça de manhã ali, conversando com a plantinha. Mas eu fiquei imaginando o seguinte, pense comigo. Se uma lagarta tivesse inteligência, capacidade de raciocínio, compreensão como um ser humano, a lagarta está ali se arrastando pelo chão, e você tivesse a oportunidade real de conversar com aquele bicho. E aí você chega para aquela lagarta e lhe diz mais ou menos assim: olha, quero contar algo que nesse momento da sua vida você vai ter dificuldade de imaginar o que ainda vai acontecer com você. Mas nesse momento que você se arrasta pelo chão, pelas folhas secas, eu quero dizer para você que vai chegar o dia que você vai passar por uma grande transformação. Vai chegar o dia em que você vai ganhar asas e você vai poder voar acima da copa das árvores. E essa mudança que você vai passar, quando ela te alcançar, vai ser algo tão profundo, tão contundente, que as pessoas que conhecerem você lá adiante jamais conseguirão imaginar que um dia você teve esse tipo de vida, que um dia você foi lagarta. Irmãos, e se eu dissesse para vocês, da minha querida igreja oceânica, que o Senhor sabe que sem uma profunda transformação em nós, dentro de nós, nós teremos uma enorme dificuldade de viver a vida cristã, de pregar o Evangelho, de darmos testemunho, de andarmos em vitória nesse mundo. E se eu dissesse para vocês que o Senhor sabe que nós precisamos de ferramentas para realizarmos a sua obra, e essas ferramentas são o poder e os dons do Espírito, e que Ele já as colocou à nossa disposição, e que provavelmente nós ainda não as usamos como deveríamos. E se eu ainda dissesse para vocês que o Senhor tem reservado para nós um estágio de vida espiritual, um outro patamar de intimidade com Ele, de vida com Ele, muito mais elevado do que tudo que nós vivemos até agora, como você reagiria? O que se passaria no seu coração? Eu tenho certeza que se aquela lagarta entendesse aquela conversa, ela não ia mais dar sossego ao seu coração, até que o dia da grande transformação a alcançasse. Tenho certeza que ela iria fazer de tudo ao seu alcance para abreviar aqueles dias. Mas e quanto a nós? Quanto a nós, eu quero dizer para vocês que o que eu acabei de dizer não é algo que eu elucubrei por mim mesmo, não é fruto da minha imaginação, mas é algo profetizado pelo profeta Joel e que o apóstolo Pedro cita exatamente no texto que nós vamos ler agora. Veja o que diz Atos capítulo 2, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção.
estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Portanto, meus irmãos, é algo que não apenas foi predito, mas algo que já começou. Não é uma fase que ainda virá no futuro, mas é algo que já começou a acontecer ainda bem antes dos nossos dias. Quero dizer para vocês que a terceira pessoa da Trindade, ainda que a gente, infelizmente, fale bem pouco dela aqui na Oceânica, deveríamos falar muito mais, mas a terceira pessoa da Trindade, o Espírito, ele é Deus como Pai e como Filho. O Espírito é eterno, como Pai e como Filho. Ele estava envolvido na criação. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma fumacinha, como o Marcão diria, um ectoplasma gospel. Ele não é algo fantasmagórico, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa que tem sentimentos. A Bíblia diz que o Espírito, ele pode se alegrar e pode se entristecer. E o Espírito pode se entristecer a ponto de ser apagado quando nós insistimos em perseverar num caminho de pecado. Como parte integrante da Santíssima Trindade, o Espírito usou os profetas e os apóstolos para escrever a sua santa palavra, as Escrituras Sagradas. Ele é o nosso guia. O Espírito habita em nós e nos lembra da verdade. O Espírito manifesta através de nós os seus dons espirituais. O Espírito é quem nos dá poder para nós vivermos como Cristo, para nós não temermos a morte e para jamais perdermos a esperança. Já nos últimos instantes de Jesus aqui na terra, quando ele se despedia dos seus discípulos, o texto diz que eles estavam reunidos, Atos 1, 6 a 8, eles estavam reunidos e perguntaram: Senhor, é neste tempo em que vais restaurar o reino a Israel? E aí Jesus responde: olha, não importa essa questão do tempo, mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. O que acontece aqui, gente? Mesmo depois dos discípulos andarem com Jesus ao longo daqueles 3 anos, eles ainda tinham essa expectativa de que Jesus voltaria para implantar um reinado físico aqui nessa terra, naquele tempo, naquela época, mesmo depois da sua morte e sua ressurreição. No entanto, Jesus explica: olha, o meu reino não é desse mundo, não será aqui o reino, não será dessa maneira que vocês estão imaginando, mas eu vou conceder a vocês um poder diferente, eu vou dar a vocês todas as condições, toda a capacidade necessária para que vocês testemunhem a meu favor. E o Senhor começou a derramar o seu poder a partir daquele momento. Irmãos, da mesma forma que aquela lagarta, ela passou por uma grande transformação, a sua essência mudou. Antes era lagarta, agora virou borboleta. Quando ela acorda e sai do casulo, ela vê que algo mudou profundamente e definitivamente na sua vida. Essa é a diferença do cristão que se esforça para fazer as coisas dentro dos seus próprios recursos, segundo as suas estratégias, dentro da sua capacidade. E o cristão que recebe poder, essa capacitação do alto, para cumprir a missão que o Pai deu.
enquanto um cristão, ele não deixa de ser cristão por isso, mas enquanto um cristão se arrasta pela vida, o que recebeu o poder do alto, ele voa muito acima de todas as coisas. Existe uma diferença brutal entre ambos, e isso é tão sério, tão importante, tão profundo, que Martin Lloyd-Jones, ele já foi muito citado aqui, desse púlpito, ele foi pastor da Capela de Westminster por mais de 30 anos. Westminster é o grande símbolo da Igreja Reformada. Lá foram feitas as confissões e os catecismos que deram origem à Igreja Presbiteriana. Ele foi 30 anos pastor dessa capela ali, dessa comunidade ali. Quando ele expõe Efésios capítulo 6, versículo 10, ele faz a seguinte exortação à sua igreja. Vejam, ele está falando para a comunidade clássica, tradicional, absolutamente firmada nas Escrituras, que está reunida na capela de Westminster, na Inglaterra, no início do século XX, para vocês terem uma ideia. Ele se volta para aquele povo e fala assim: você sabe alguma coisa sobre o fogo do Espírito? Se não sabe, confesse isso a Deus e reconheça o seu erro. Arrependa-se e peça-o para enviar o Espírito e seu amor até você se derreter. Seja cheio do Espírito e alegre-se em Cristo Jesus. Você consegue imaginar um negócio desse? Numa igreja tão tradicional como aquela, um pastor que é uma referência universal de teologia reformada, ele faz esse tipo de exortação ao seu povo, dentro daquele lugar tão tradicional. Se você não conhece o fogo do Espírito, você precisa se colocar diante de Deus e rever a sua vida cristã. Irmãos, qual a importância desse poder? Por que eu precisaria disso? Numa resposta muito simples e rápida, eu diria para você o seguinte: é porque contra fatos não há argumentos. O que eu diria com isso? Aqueles que vivem uma realidade dessa, eles nunca ficam à mercê das teorias mais diversas que aparecem por aí. Por exemplo, o cego de nascença, que foi curado por Jesus. Num determinado momento, ele é confrontado pelos fariseus. E os fariseus perguntam ao cego, que nasceu cego e que agora via, quem o curou? Por que o curou? Quem era aquele homem? Afinal, você acredita que ele é mesmo o Messias? Ele é santo? Ele fez isso pelo poder de Deus? Ou ele fez isso pelo poder de Belzebu? E a resposta daquele cego é absolutamente contundente. Ele fala: olha, eu não sei nada a respeito daquele homem, mas eu sei uma coisa: eu era cego, mas agora eu vejo. Essa é a diferença, irmãos, de alguém que passa por algo assim. Eu posso dizer, antes eu era uma lagarta, eu vivia me esfregando no chão, eu vivia me arrastando pelas folhas secas. Agora eu voo acima da copa das árvores. Essa experiência é algo absolutamente real, alcançável, possível, desejável para todos nós. Qual a importância desse poder? Primeiro lugar. Então, qual a importância desse poder? Primeiro lugar. Obrigado. Para que tenhamos, irmãos, uma fé ousada em Jesus. A gente precisa desse poder. A gente precisa experimentar isso na prática. Para que a nossa fé não seja uma fé tímida, não seja uma fé apática, uma fé insegura, inconsistente, hesitante. Nós precisamos desse poder para passarmos a ter uma fé determinada, valente, firme, inabalável.
Observe o texto. João, capítulo 20, verso 19. Poxa, eu esqueci de escrever ali, desculpe. Se você quiser anotar, João, capítulo 20, verso 19. Jesus já havia ressuscitado. E o texto diz: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então, eles haviam visto Jesus sendo crucificado, mas eles já haviam visto Jesus ressuscitado, já tinham estado com ele. Não apenas eles tinham visto, mas outras pessoas já haviam visto Jesus vitorioso sobre a morte e conversaram a respeito entre si. Não havia mais dúvidas a respeito da ressurreição. Apesar disso, qual era a atitude do coração daqueles discípulos? Eles estavam dentro de casa, trancados, aferrolhados, temerosos, com medo dos judeus. Essa era a atitude. Apesar da convicção, da certeza, porque eles tinham visto, de que Jesus havia ressuscitado. E aí você vira duas páginas da sua Bíblia, nós chegamos em Atos capítulo 2, versículo 14, o texto que nós lemos hoje. Então, num determinado momento, Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. E ali tinha judeu, fariseu, sacerdote, mestre da lei, gente do povo, de todo tipo. Mas Pedro se levanta agora com os 11 e em alta voz se dirige à multidão e começa um dos discursos mais ousados, mais fortes, mais corajosos de toda a história da igreja. O que aconteceu entre esses dois textos? O que aconteceu entre aquele momento que os discípulos estavam tímidos, atemorizados, acovardados, trancados dentro de casa, e agora esse outro momento em que eles estão exultando, ousados, corajosos? O que aconteceu que fez com que aquele estágio de lagarta se transformasse nesse estágio de voar muito acima da copa das árvores? Irmãos, entre ambos os textos, eles receberam o poder para testemunhar. Eles receberam o poder que veio do céu. Eles receberam o poder do Espírito Santo, que não é algo restrito aos apóstolos, mas a todo aquele que crê em Jesus. É algo que Deus quer dar a todos. Ele quer derramar do seu Espírito sobre todos. Ele quer dar a nós. É algo que está à nossa disposição. Charles Finney, que, enfim, apesar da sua teologia um pouco diferente da nossa, ele é arminiano, Charles Finney passou por uma experiência extremamente contundente, assim. Ele era um advogado renomado, cristão, mas profundamente envergonhado e tímido em relação à sua fé. Ele dizia que nos seus primeiros dias de cristianismo, ele tinha vergonha de Deus no sentido de não deixar a sua Bíblia em cima da sua mesa. Ele sentia que se ele atirasse dali, ele estaria traindo seu Deus, ele jamais faria isso. Então ele deixava a Bíblia em cima da sua mesa, mas a cobria com uma quantidade enorme de processos, de maneira que ninguém pudesse ver a Bíblia Sagrada em cima dela. Mas num determinado momento, ele recebeu esse poder, passou por esse estágio, ele foi cheio do Espírito, e a situação de Finney mudou completamente. Se tornou um dos homens mais ousados e brilhantes na fé de toda a história da igreja. Alguém profundamente admirável, cujos livros devem ser lidos pela igreja. Por que precisamos desse poder? Em segundo lugar, para vivermos uma vida santa, irmãos. Nós precisamos do poder do Espírito para vivermos uma vida santa. O mundo nos pressiona de todas as formas
por nossas próprias forças, por nosso esforço pessoal, nós viveríamos sempre capengando. Uma coisa é nós tentarmos ser pessoas virtuosas pela nossa força de vontade, pelo nosso empenho pessoal. Uma coisa é querermos ser virtuosos pela força do nosso braço, pela nossa disposição interna. Outra coisa bem diferente é nós sermos alvos de uma ação do Espírito profunda, que mude a nossa essência, que transforme a nossa natureza, que nos mude de dentro para fora, de maneira que nos tornamos absolutamente uma nova criatura. Essa transformação que o Espírito opera não se trata de ajustes superficiais do caráter, mas é uma reformulação das disposições mais íntimas das nossas almas. E isso é algo que só pode ser obtido se for operado pelo Espírito Santo. Irmãos, pode ter certeza, se recebermos o Espírito, tudo na nossa vida vai ficar muito mais fácil. Em terceiro lugar, nós precisamos desse poder para não sermos indiferentes à dor do mundo. Precisamos desse poder para não sermos indiferentes à dor do mundo. Só esse poder, só esse mover é capaz de tirar de nós a indiferença. Só esse poder, só pela ação do Espírito, nós passamos a ter um ávido desejo de ganhar almas para Jesus. Isso é algo que só o Espírito pode fazer no nosso coração. Só esse mover do Espírito vai tirar a nossa indiferença em relação aos nossos amigos de oração. Só esse mover do Espírito vai permitir que no momento que o líder de célula perguntar: e seu amigo de oração? Só o mover do Espírito vai fazer você ficar ou profundamente alegre por saber que o seu amigo está em vias de se converter, ou imensamente envergonhado por você ter que dizer de novo que sequer tem um amigo de oração. Irmãos, Moody, grande avivalista, século XIX, também citado aqui já diversas vezes, quando Moody se converteu a Jesus, ele fez um acordo com o Senhor. Ele fez uma oração, na verdade. Ele pediu: Senhor, não me deixe dormir mais uma única noite, até o último dia da minha vida, sem que eu tenha naquele dia ganhado uma alma para o Senhor. Todos os dias, Moody ganhava pelo menos uma pessoa para Cristo. Num determinado dia da sua vida, um único dia, ele havia ido se deitar numa noite fria de inverno e uma chuva torrencial do lado de fora. Ele já estava na cama, quando ele se lembrou que naquele dia ele não tinha falado de Jesus para ninguém. Ele se vestiu, andou pelas ruas da cidade, até encontrar uma pessoa e orar com ela para que ela se rendesse a Jesus. Só entende essa profundidade, a profundidade desse amor, essa avidez para ganhar almas para Cristo, para retirar as pessoas do inferno e trazê-las para o reino. Quem passa por algo assim? Senão a visão é de gente absolutamente... como é que diz que crente é? Não é bitolado, é? Como é que é? Ai, meu Deus. Como é que dizem que a gente é, gente? Fanático. Fanático e? Mais para fanático. Ainda está faltando uma palavra certa. Mas deixa o fanático. Expressa bem. Você não achou que era radical demais? Imagina, Moody todo dia ganha pelo menos uma alma para Cristo. Um dia ele foi dormir sem ganhar ninguém. Pô, vai levantar da cama. Isso é muito radical. Está ficando fanático.
Cara, mas para quem passa por essa experiência, isso é algo absolutamente natural, totalmente normal, completamente compreensível. E por que não dizer desejável, desejado? Quando, por ocasião do final do século XVIII, início do XIX, a Índia estava passando por um processo especial de evangelização, e o William Carey conta uma experiência. Uma igrejinha muito pequena, muito simples, estava sendo plantada, e os missionários ali fizeram um apelo simples para as pessoas daquele lugar, para tentarem levantar algum material e erguerem um prédiozinho onde eles pudessem se reunir. E no próximo domingo à noite as pessoas começaram a trazer martelo, prego, tijolo, areia, pedra, etc. E uma senhora, muito simples como todos ali, chegou com uma quantia desproporcional de dinheiro e entregou como oferta naquele momento. Lógico, o pastor estranhou, preocupado, querendo saber como ela havia conseguido aquilo. E ela disse: eu não tinha nada para trazer. Então, eu me vendi como escrava. Agora eu sou escravo. Mas a gente vai poder concluir a igrejinha. E você que estava todo felizão aí, porque deu seu dízimo esse mês, não é não? Avivamento moraviano, que marcou uma fase, inaugurou, vamos dizer assim, essa fase de missões modernas da igreja. Os moravianos, eles foram um grupo de crentes do leste europeu, fugindo da perseguição, enfim, que foram reunidos por um conde chamado Zinzendorf, e a partir dali começou um grande avivamento. Uma reunião de oração começou num determinado dia, o Espírito desceu sobre aqueles irmãos, eles começaram a orar, não conseguiam parar, eles iam se revezando, e aquela reunião de oração entrou para a história como a reunião mais longa de toda a história da igreja. Ela durou 100 anos, ininterruptos. Uma reunião de oração começou num certo momento e durou várias gerações. Era comum para aqueles irmãos eles terem essa visão missionária, eles entenderem a gravidade quando nós falamos de céu e inferno, como isso é sério e profundo. Então, vou contar apenas a história de dois jovens, nunca contei essa história aqui, mas dois jovens com mais ou menos 20 anos de idade, dois moravianos, eles souberam que numa ilha próximo à Índia, havia um senhor britânico, ateu, que possuía mais de 3.000 escravos, e nenhum deles jamais havia ouvido falar do Evangelho. Eles pediram autorização para aquele senhor, para que eles fossem à sua ilha pregar o Evangelho, e o ateu imediatamente negou. Então eles disseram: você não quer então nos comprar como seus escravos? E eles se venderam como escravos para pregar o Evangelho ali. E com o dinheiro que eles arrecadaram da venda de suas vidas, eles pagaram a passagem, foram para a ilha pregar o Evangelho. Quando o barco estava saindo e as pessoas da igreja ainda argumentavam com eles que era um absurdo o que eles estavam fazendo, eles disseram: olha, vocês vão sair, mas vocês sabem, nunca mais vocês verão suas famílias, nunca mais vocês nos verão, nunca mais vocês verão a igreja. Vocês têm certeza dessa atitude que vocês estão fazendo? Ambos com 20 anos de idade. Quando o barco havia já começado a navegar, eles se viraram e falaram: nós estamos fazendo isso para que o cordeiro que foi imolado
receba a recompensa pelo sacrifício que fez por nós. Ele morreu por nós. Agora nós estamos dando a nossa vida por amor a eles. Vê, esse poder, ele gera em nós um ávido desejo de ganhar almas para Jesus. Isso é normal. Isso para quem experimenta esse tipo de visitação, isso aqui não é algo que surpreenda, não é algo que se pareça como uma atitude fanática, translocada, irresponsável. Mas é algo que quem vive essa realidade não consegue mais se afastar de atitudes assim. Vamos lá. Como conseguir isso? Quando você estuda a história dos avivamentos, você vê o seguinte: o Espírito, ele vem em ondas. É interessante, mas ele vem em ondas. Há um sopro do Espírito, passa-se algum tempo, vem outro sopro do Espírito, passa-se algum tempo, vem outra onda. Da mesma forma que um surfista não pode gerar ondas, mas ele pode se posicionar de maneira que, quando a onda vier, ele vai aproveitá-la, ele vai descer nela, e ele vai usá-la até o fim. Os bons surfistas sabem fazer isso. Então, a ideia é, nós não podemos produzir as ondas do Espírito, mas elas vêm, elas vão chegar. Nós só precisamos estar preparados e no lugar certo, como aquele rapaz que passa um longo tempo lá fora esperando a onda entrar. E quando ela entra, ele a pega. As ondas, elas então estão a chegar, elas vão chegar. Então é impossível estabelecer uma fórmula, mas existem alguns princípios que adubam o nosso coração, de maneira que a gente pode facilitar esse caminho. Quais são essas atitudes que nós podemos ter? O que nós podemos fazer para que isso se torne realidade em nós? Para facilitarmos esse processo, para que isso venha a ocorrer com a gente e a gente venha a experimentar isso de fato e de verdade. Em primeiro lugar, desejando ardentemente. Jeremias 29:13 diz: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, o que nós estamos falando aqui é da presença de Deus habitando em plenitude dentro de nós. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um desejo da nossa parte, de que Deus nos conceda o imensurável privilégio de vir habitar em plenitude dentro de nós. O que nós estamos falando aqui é que Deus venha viver em nós. Irmãos, isso não é coisa que a gente vai alcançar com uma busca sonolenta, indolente, desinteressada. Isso é algo para ser buscado como alguém que está se afogando e busca desesperadamente respirar oxigênio. Precisa haver esse entendimento. O Moody, que acabou de ser citado, ele dizia que o seu desejo de receber isso, ter essa experiência, receber essa bênção, passar por isso, era tão grande, que ele dizia em suas orações: Deus, eu prefiro morrer a continuar vivendo sem passar por essa etapa, por esse estágio, sem receber isso que o Senhor prometeu. Então, em primeiro lugar, deseja ardentemente a plenitude do Espírito para a sua vida. Em segundo lugar, busque isso através do arrependimento. Busque isso através do arrependimento. Pô, se você puder, abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 3. Então, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 3. Essa passagem ela é chave nisso tudo aqui agora. Mateus 3, de 1 a 3. Ele diz assim: Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia:
arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Vamos entender esse texto aqui. Quem era João Batista? João Batista era aquele de quem foi profetizado. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. João Batista veio antes de Jesus para preparar o caminho para que o Senhor viesse. Então, como João Batista preparou o caminho para que Jesus viesse? Pregando, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Percebe? Olha a mensagem. A mensagem de João Batista era: preparem o caminho para que o Senhor venha. Como? Através do arrependimento. Arrependimento, gente, é uma sincera tristeza por causa do pecado. É a renúncia do pecado, é o comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e a continuar obedecendo a Cristo. O arrependimento não é uma simples emoção, mas é uma decisão sincera, firme, de abandonar definitivamente o pecado. É uma mudança de atitude, é uma transformação de comportamento. Então, entendendo o texto, o arrependimento, ele vai funcionar como se ele fosse aquele tratorzão que vai pavimentando a estrada, que vai arrancando todos os monturos, os obstáculos, o lixo da frente, para que aquele caminho até então intransitável se torne plano, se torne fácil. O arrependimento é esse tratorzão que prepara o caminho para que o Senhor venha. Prepara o caminho, porque o Senhor vem. Prepara, o Senhor virá. Quando João Batista preparou a estrada, o Senhor veio estar com ele. Prepara o seu coração, porque o Senhor está vindo. Quando foi a última vez que você agiu assim? Quando foi a última vez que você deixou tudo de lado para dedicar o seu tempo, a sua energia, limpando o caminho para que o Senhor viesse ao seu encontro, te visitar, te abençoar, estar com você? E terceiro lugar, irmãos, pedindo confiantemente. Pedindo confiantemente. Lucas 11, 9 a 13, esse é o texto-chave. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o Espírito lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês, apesar de maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Irmãos, o Senhor, Ele deseja nos dar, Ele quer nos capacitar, Ele deseja nos encher dEle mesmo, e Ele está pronto para fazê-lo. Quero concluir dizendo que, irmãos, eu tenho certeza que Deus tem dirigido as palavras aqui na igreja, Deus tem falado aos nossos corações. A gente nunca vem pregar sem antes perguntar para o Senhor e ter certeza do que Ele quer que seja falado, do que Ele quer que seja pregado. Não importa se vai agradar, se não vai agradar, se vai agradar a gente ou não, se vai agradar vocês ou não. Para nós o que importa é que um dia nós vamos prestar contas diante de Deus
daquilo que falamos aqui nesse púlpito, da maneira como conduzimos a igreja. Deus vai cobrar de nós. E para nós essa responsabilidade, irmãos, é inegociável, não tem como. Então eu creio, irmãos, que diante do que Deus falou com a gente hoje, a proposta está lançada. O que a gente vai fazer daqui em diante? Nós vamos continuar vivendo como a lagarta, se arrastando pelo chão, ou vamos buscar a plenitude de Deus para as nossas vidas? Irmãos, eu acho que a gente talvez esteja na hora, talvez esteja chegando a hora, talvez já tenha chegado a hora de nós buscarmos mais um reavivamento genuíno, que a vida dos cristãos volte a ser sacudida pelas vigílias, pelos jejuns, pelas reuniões de oração. Irmãos, eu creio que nós podemos voltar à realidade do livro de Atos. Aliás, eu acho que a gente está perto. Acho que falta pouco. Acho que é possível, é uma realidade. Não é uma utopia, não é uma ilusão. Deus quer fazer, ainda nos nossos dias. Esse é o Deus que vive em nós. Senhor, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar. Nós Te louvamos porque a experiência da nossa conversão a Cristo é apenas a primeira. E o Senhor tem muito mais coisa reservada para nós. Então, nós Te louvamos porque a Tua presença tem sido tão perceptível aqui no nosso meio. Intensifica isso. Leva-nos para esse outro patamar, Senhor. Ainda mais perto do Senhor. Ainda com mais intimidade contigo. Vem nos conduzir pelas Tuas mãos, Senhor. Leva-nos em Teus braços. Derrama do Teu Espírito sobre nós. Como acabamos de ler, que aconteceu no dia ali em que o Senhor subiu aos céus. Que o Senhor possa mais uma vez enviar o Teu Espírito com grande poder sobre a Tua igreja. Que o Senhor possa operar um grande avivamento aqui no meio da igreja oceânica. Que o Senhor conceda ao Teu povo poder para uma vida ousada, coerente, sábia. Poder, Senhor, para, em meio a esse mundo tão estranho, tão louco, poder para testemunharmos daquilo que o Senhor realizou em nós, da grande transformação que o Senhor operou em nossas vidas. Então, Senhor, é isso que nós Te pedimos, por tudo Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.